Olá, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. No vídeo de hoje, nós analisaremos o capítulo 10 da carta aos Romanos à luz do contexto histórico para compreendermos a visão bíblica original da comunidade judaica do primeiro século. Recapitulando o vídeo anterior, vimos no capítulo 9 que o apóstolo Paulo explicou à comunidade romana, a comunidade gentia, sobre a importância da nação física de Israel, que serve de testemunho vivo da existência de um Deus real, de seu poder, de seu amor, de sua misericórdia e também, gente, da sua justiça e juízo. Paulo afirmou em sua carta a importância da nação física de Israel, sendo que a comunidade israelita pertence à adoção de filhos, à glória, às alianças, à lei de Deus, o culto, as promessas, dos quais são os patriarcas e dos quais é o Messias segundo a carne. Então Paulo está mostrando aqui, falando realmente da nação física, carne e osso, povo, descendência, a começar lá pelos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Não tem nada de espiritualização de texto aqui não, gente. Paulo não tinha essa ideia de estar espiritualizando e enxertando aqui agora gentil, Israel espiritual. Não tem nada que ver essas teorias fantasiosas da teologia com o que Paulo está falando aqui pra gente. Porém, dentro da comunidade de Israel, havia os judeus que não creram no testemunho da lei de Deus e nem no testemunho dos profetas. E muitos desses judeus estavam e continuam até hoje limitados à religiosidade judaica, enquanto que outros foram influenciados pelos povos pagãos que também viviam em Israel por causa do domínio do Império Romano. Como você deve saber, a história e as escrituras, a própria Bíblia, nos mostram que uma das estratégias dos impérios ao dominar uma região era levar cativa a população ao exílio, pois assim era mais fácil dominar o povo. Por exemplo, Israel foi levado cativo pelo Império Persa, pelo Império Babilônico e Romano. Dessa forma, os invasores, os controladores, conseguiam manipular o povo, conseguiam fazer que esse povo se tornasse presa fácil no exílio. Então, a estratégia era essa: iam até uma cidade, capturava aquele pessoal, ou grande parte dele, e levava esse pessoal para outra região, para naquela região então colocar esse pessoal como escravo e, enfim, e manipulá-los. E dentro desse contexto, Paulo inicia o capítulo 10 da carta aos Romanos dizendo que aos crentes gentios, que o bom desejo do coração dele e a oração a Deus por Israel, pela nação de Israel, é para a sua salvação. E Paulo continua: porque lhes dou testemunho de que os judeus religiosos têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E isso você vai ver quando Paulo ele fala sobre esses detalhes. É só você olhar para o que ele fazia na época que ele estava envolvido com toda aquela religiosidade, né? Era cruel. Paulo perseguia os judeus crentes em Jesus, em Yeshua, foi até Damasco, né? Então assim, você vai ver que a história dele
dos atos dele, o que ele fazia não condizia realmente com a lei de Deus e muito menos com o que os profetas tinham testemunhado. Mas Paulo, ele era só um seguidor do sistema, ele era só um seguidor de conceitos religiosos. Ele era um grande teólogo, só isso. Mas o conhecimento contextual bíblico ele não tinha. Ele conhecia a Bíblia por versículos isolados e um monte de interpretação rabínica. E aí Paulo ele escreve um texto que até hoje tem causado um grande problema na cabeça de muitos crentes. A própria teologia cristã utiliza esse texto que Paulo escreveu para fazer uma espécie de lavagem cerebral contra a lei de Deus. Paulo escreve assim: porque o fim da lei é Cristo, é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Esse versículo, gente, nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque o Messias, ele disse que ele não veio destruir a lei. Ele não veio destruir os profetas, mas ele veio cumprir. E cumprir não significa destruir. Agora, se o Messias falou que ele não veio, que o próprio Jesus disse que ele não veio destruir a lei, Paulo não poderia contradizer a Yeshua e escrever lá, porque o fim, o término da lei é o Messias, é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a partir de agora eu creio em Jesus, que ele é o Messias, e a lei não vale nada. É isso que Paulo estava dizendo? Contrariando as palavras de Jesus? Não. Paulo, ele estava escrevendo aqui que esse fim se refere à finalidade e não a término. Ou seja, porque a finalidade da lei é o Messias, para justiça de todo aquele que crê. Agora aqui muda completamente o entendimento. Por quê? Por que finalidade e não término? Porque a lei nos leva ao Messias. Ela nos leva ao conhecimento do que é pecado. Ela nos leva a uma vida de santificação. E mesmo que nós, sendo pecadores, falhos, essa mesma lei dada por Deus, ela providencia a forma de sermos justificados. Essa é a finalidade da lei. Nos levar a Cristo, ao Messias, para a justiça. Se não existe lei, não existe justiça. Não existe nem Messias. Então, quando você diz que, quando você entra nessa história, acredita nessa história que a lei acabou teve o seu fim no Messias, nada mais faz sentido. O que o próprio Jesus falou também não faz sentido. Eu não vim destruir a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Cumprir o quê? Entendeu? Aí você olha para Hebreus capítulo 10, você vê que houve uma substituição no tipo de sacrifício, né? Aquele sacrifício de animalzinho que antes apontava, era sombra, mostrava que alguém deveria vir e morrer, mas que isso seria transitório, isso existiria até o momento que essa pessoa viria, daria sua vida. E aquele sacrifício fosse aperfeiçoado, então, não mais no sangue de cordeiros, bodes, mas no próprio sangue do Messias. E aí o que aconteceu? A lei de Deus se tornou plena. A lei do sacrifício, porque são várias leis, a lei do sacrifício se tornou plena. Hoje ela continua válida, dando todo o respaldo para o sacrifício do Messias, para a nossa purificação, para a nossa justiça. Não, a lei de Deus foi invalidada, porque o fim da lei é Cristo. Cristo acabou com a lei. Gente, pelo amor de Deus, não é nada disso, não tem lógica. Eu falei num vídeo aqui recentemente sobre lógica. Nós precisamos de lógica. Tudo que nós fazemos na vida tem lógica e tem planejamento.
Isso também acontece dentro do plano de Deus. Tudo que Deus fez é com lógica. E tudo que Deus fez é planejado. Conforme estudamos na carta aos Hebreus, a lei de Deus é a parte essencial da estrutura elementar dos rudimentos que nos levam ao Messias. Por isso, Yeshua disse que ele veio para que se cumprisse tudo o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Porém, por causa da falta de entendimento da maioria dos mestres da lei, dos grandes teólogos daquela época e de hoje em dia, dos líderes religiosos da época de Jesus e de hoje em dia, o povo continua não sendo instruído corretamente nas Escrituras. E, consequentemente, o povo não tem entendimento, apesar de ter zelo, apenas um zelo religioso. E por causa de uma liderança fraca, se passando por intelectual, o pessoal tinha zelo por ensinamentos errados. Aquilo que acontecia com o apóstolo Paulo, quando saía para perseguir os outros, né? Tudo aquilo que Paulo fez, todas aquelas ações dele, todos aqueles erros com base em teologias, em doutrinas religiosas aparentemente baseadas nas Escrituras, mas que na realidade não eram bíblicas. Aquilo era zelo, ensinamentos errados. Tanto é que os profetas alertaram ao povo que o povo, é destruído por causa da ignorância, por ser manipulado facilmente por líderes incompetentes, gananciosos, corruptos. Por isso, o profeta Oséias escreveu que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja que apesar da vontade do líder, né, um anel de doutor, um diploma de teologia, tudo isso, gente, não significa absolutamente nada. E nem garante credibilidade ao teólogo. Principalmente quando ele até sabe a verdade, mas prefere viver no engano, na dependência da religião que, por sua vez, não permite ao pastor, ao líder religioso, ao padre, ao rabino, falar a verdade ao povo. Por quê? Porque existem os conceitos teológicos, aparentemente baseados nas Escrituras, mas são apenas conceitos. Por isso que você vê o cristianismo com todos os seus braços, né? Você tem a Igreja Católica, Apostólica, Romana, você tem a Igreja Ortodoxa, você tem a Igreja Católica Grega, você tem no mundo evangélico Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Testemunhas de Jeová e por aí vai. Aí a pessoa muitas vezes fala, mas Eli, eu estudei na USP, eu estudei teologia na USP. O outro estudou teologia no Mackenzie. Ah, eu estudei teologia na UNASP, na ETAD. Você realmente estudou teologia. Você estudou conceito religioso, mas você não estudou a palavra de Deus. Existe uma grande diferença nisso. Tanto é que você olha para as igrejas, você vai ver o quê? Conceitos. Todas as igrejas usam aparentemente a mesma Bíblia e todo mundo, em algum momento, se contradiz
E todo mundo, em algum momento, se condena. Por outro lado, a maioria do povo também não tem interesse na verdade. Não tem interesse em estudar as Escrituras, em conhecer a vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o povo prefere as reuniões que vemos por aí, onde são recebidos com fantasias teológicas, falsas promessas, né? Um grande entretenimento. O pessoal fala muito sobre esperança, conforme eu tinha falado aí num vídeo anterior, que a esperança, usar a esperança é uma estratégia, uma grande estratégia política e religiosa. E é assim, e aí vão fazendo e acontecendo e o povo sendo enganado. Por quê? Porque conhecimento bíblico para julgar se o que está sendo feito dentro da igreja, se está sendo ensinado dentro da igreja é correto, o povo não tem essa capacidade, até porque a própria teologia também utiliza texto fora do contexto para dizer que nós não podemos julgar. Mesmo que Paulo disse que nós julgaremos até mesmo os anjos. Não, mas espera aí, só tem um versículo bíblico que diz que nós não podemos julgar ninguém. Tá todo mundo falho, todo mundo erra, ninguém tem moral para isso. Engano, mais um grande engano. Mais um texto tirado do contexto para criar uma falsa expectativa que mantém o povo no pecado. Não, eu peco, eu sou pecador, eu não tenho moral para julgar ninguém e ninguém tem moral para me julgar. Então assim, a pessoa fica no comodismo ali, não, tá tudo certo. Errado. Então, o zelo desse povo é inválido. E, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, não se sujeitaram às leis de Deus. E Paulo continua dizendo: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirás ao céu ou quem descerá ao abismo, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ao Senhor Yeshua, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, Paulo não está defendendo uma simples crendice no Messias, sem a lei de Deus, mas Paulo cita Moisés acompanhado da crença em Yeshua conforme a pregação dos apóstolos e dos profetas. Por isso, com o coração se crê para a justiça. Ou seja, você tem que ter conhecimento das leis de Deus. Você tem que ter conhecimento das profecias. Não é apenas falar: olha, eu creio no Messias. Ah, eu creio que Jesus é o Messias. Isso, até você vai em presídio, você vai ver ladrão, gente crendo no Messias. Você vai entra nos mundos pagão aí, terreiro de Umbanda, tudo. Tem até o crucifixo lá. Pergunta para um pai de santo se ele crê em Jesus. Crê. Pergunta para um político corrupto se ele crê em Jesus. Crê, pô. E aí, serve para salvação? A verdadeira justiça está ligada à lei de Deus, que nos revela o pecado. E uma vez que temos o conhecimento do pecado, é preciso se arrepender e confessá-lo, a fim de que a lei do sacrifício, que foi atualizada, conforme lemos lá no capítulo 10 de Hebreus,
Permita que a morte de Yeshua e seu sangue venha nos purificar. E Paulo diz: portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o seu nome, o nome do Senhor, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Ou seja, nós precisamos crer, precisamos primeiro conhecer as Escrituras para que depois possamos crer de verdade em coisas reais. Você precisa crer, conhecer as leis de Deus para que você possa andar corretamente. Você precisa conhecer as leis de Deus e os profetas para que você também possa chegar ao Messias. Você precisa conhecer as leis e os profetas para que você possa andar em conformidade com o plano de Deus, com a vontade de Deus. Que se não for dessa forma, não existe outro caminho. Não existe religião, não existe teologia. A verdade bíblica é uma só. E Paulo continua dizendo: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o que os profetas anunciavam? E o que os profetas pregavam, gente? Não era o arrependimento? E arrependimento do quê? Não era o arrependimento dos pecados? E se os profetas pregavam o evangelho, que era o evangelho do arrependimento, do conhecimento bíblico, o evangelho das leis de Deus, que nos leva ao conhecimento do pecado, como é que hoje nós vemos uma teologia fraca ensinando que a lei de Deus é inválida? Que Jesus acabou com a lei. Não precisa mais. Só crê em Jesus aí, tá beleza. Vem aqui, fica embaixo da nossa cobertura aqui, da nossa igreja, né? Dá o seu dízimo, oferta, né? É isso aí. Ah, canta aqui, aí começam a distribuir status para o povo ignorante. Não conhece nada de Bíblia, não conhece nada. Pastor, evangelista, profeta, escola de profetas até tem. Isso, aquilo. Gente, que loucura é essa? Onde que vocês vão parar com tudo isso? A genuína palavra de Deus foi anunciada aos profetas. E os profetas, por sua vez, anunciaram o pecado do povo com base na lei de Deus, que desmascara a lei do pecado, que desmascara as fantasias religiosas, a idolatria e tudo mais. Por isso precisamos do conhecimento da constituição divina, das leis de Deus e dos profetas, para que possamos ensinar corretamente a palavra de Deus, a fim de que as pessoas possam receber o conhecimento da verdade, para que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, possa atuar nos corações. Porque se você não tem o conhecimento do pecado, que só é possível mediante a lei de Deus, que nos mostra o que é pecado, como que o Espírito Santo vai trabalhar no coração do homem? Como que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Que tudo isso só pode existir se existe lei. Se você acaba com a lei de Deus, como é que o Espírito Santo vai trabalhar? O Espírito Santo não está dentro das igrejas, porque hoje, o que ele faria dentro da igreja? O que as pessoas vão falar para o Espírito Santo se o Espírito Santo aparecesse hoje em carne e osso lá e falasse: gente, isso é pecado? Não, que pecado? Não existe lei, você é judaizante, sai para lá, meu.
Pode ter certeza que seria essa a conversa. Ah, Paulo, já iam correr lá pegar Paulo para tacar a Bíblia na cara do Espírito Santo, mandar ele sair andando. É isso. Hoje se resume a isso a teologia. Conforme Yeshua nos ensinou, a finalidade do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele não tem como convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo e do plano de Deus, caso a lei de Deus seja inválida, né? Não tem lógica essa teologia, gente. Agora veja que a pregação do evangelho, do plano de restauração dos gentios, da lei de Deus, da lei do pecado, da justiça e do juízo, não é uma novidade apostólica. Não era nenhuma novidade ali, Paulo, João, Mateus, Jesus mesmo. Não. Por isso que Paulo diz, porventura não ouviram os gentios? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, dos profetas, e as suas palavras até aos confins do mundo. Como assim? Não, Jesus que disse lá para os discípulos, né? Ficar em Jerusalém, né? Até que do céu sejais revestido, e depois vão para Samaria, Judeia, aos confins da terra. Lá sim, mas não. O evangelho, as leis de Deus, a justiça e o juízo já têm sido pregado nessa terra há muito tempo, gente. E a própria Bíblia mostra isso. E Paulo continua dizendo, mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúme com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Exatamente como nós vemos o povo que se diz cristão hoje em dia. Não tem o que pôr nem o que tirar. Ou seja, a Bíblia revela o testemunho dos servos do Senhor e a pregação deles entre os gentios, desde Gênesis. Você quer ver um exemplo? Noé anunciou os juízos de Deus através da construção da arca. E o povo aceitou? Não. Tiraram o sarro da cara de Noé. Os profetas pregaram no exílio. Daniel foi um homem íntegro a Deus no exílio. Assim como seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Jonas? Sabe para onde que Jonas foi? Tarsis. Onde que era Tarsis? Espanha. Jonas foi enviado à Espanha e pregou aos espanhóis. E não foi diferente, gente, na época de Jesus, de Yeshua. Aqui em Israel existia a Decápolis, 10 cidades greco-romanas, por isso que você vê lá a história do Gadareno. Como que judeu criava porco em Israel, sendo que porco é proibido na lei de Deus? Porque não eram judeus que moravam ali, eram gentios. 10 cidades em Israel habitadas por gregos e romanos. Nós vemos nos evangelhos que a fama de Jesus chegou até Damasco, foi para fora. A pregação foi levada aos gentios. E tem sido levada aos gentios desde muito tempo. Então precisamos nos livrar com urgência da teologia romana separatista que dividiu as escrituras, Velho, Novo Testamento. Plano de Deus para a igreja. Agora a igreja é o Israel espiritual e toda aquela fantasiada toda. Esquece. Precisamos esquecer tudo isso. E entender que a Bíblia, ela nos revela o plano de Deus. O plano de salvação de Deus é para qualquer pessoa, para judeu, para gentil, não importa. O plano salvífico é igual para todos. Só que Deus também tem seus planos para povos de todas as tribos, línguas e nações. Inclusive, o próprio Yeshua disse à mulher samaritana, vós adorais o que não sabeis.
Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem da Igreja Católica? Não. Da Igreja da Assembleia de Deus? Não. Da Adventista? Não. Dos Testemunhas de Jeová? Não. Da Igreja Presbiteriana? Não. Da Congregação Cristã do Brasil? Não. Da Universal do Reino de Deus? Não. Das novas igrejas agora. Dos ministérios que estão surgindo. Dos cantores que estão com suas igrejas? Não. Jesus disse, porque a salvação vem dos judeus. No próximo vídeo, veremos algumas observações importantes do apóstolo Paulo aos gentios sobre a nação de Israel. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!